Olá, meus queridos. Tudo bem com vocês? Estamos aí, para mais um PET, Plano de Estudo Tutorado, material oferecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Estamos na quarta semana do nosso volume 3, relativo aos segundos anos do ensino médio regular. E o tema abordado agora, primeira lei da termodinâmica, abordando algumas transformações gasosas. Mas antes aí que possamos ir às atividades e à teoria, convido vocês, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para vocês ficarem a par de tudo que tem acontecido diariamente no Escola Online, inclusive do nosso projeto Enem, Eu Não Erro Mais. Galera, excelentes abordagens, buscando aí focar nos principais tópicos que são cobrados pelo Exame Nacional de Ensino Médio. Todos os dias, várias aulas gratuitas para vocês. E lá na nossa plataforma, www.plataformaescolaonline.com.br, vocês encontram todo o material didático para acompanhar as nossas aulas. Tranquilo, galera? Busca o cronograma aí também dos PETs no Instagram. Beleza? Galera, eu sou Camilo, professor de Física do Escola Online. Vem comigo! Ok. Galera, vamos falar um pouco sobre a primeira lei da termodinâmica. Diz o seguinte, já até abordamos isso na semana passada. Num processo termodinâmico sofrido por um gás, há dois tipos de energias trocadas com o meio exterior. Energia na forma de calor, calor trocado, e trabalho realizado. Beleza? Então imagine que eu tenho aqui uma massa gasosa com uma certa energia interna. Por exemplo, se essa massa gasosa recebe energia na forma de calor, mas libera energia na forma de trabalho, vai haver aqui um novo balanceamento energético. Se porventura ele recebe mais energia do que libera, a energia interna vai aumentar. Consequentemente, a temperatura aqui final será maior. Mas se porventura ele libera mais energia do que recebeu, acontece que a energia interna será menor do que antes. E, por consequência, a temperatura será menor do que antes. Logo, olha o esqueminha. A variação da energia interna está associado à quantidade de calor envolvida, recebida ou liberada pelo gás, e o trabalho realizado pelo gás sobre o meio ou do meio sobre o gás. Tranquilo? Nós sabemos aí que quando a quantidade de calor é positiva, calor entra no sistema, O gás recebe calor do meio. Quando a quantidade de calor é negativa, o gás libera energia na forma de calor para o meio externo. Quando o trabalho é positivo, galera, o gás está realizando o trabalho sobre o meio, está liberando energia na forma de trabalho sobre o meio. Quando o trabalho é negativo, esse gás está absorvendo do meio energia. O meio realiza trabalho, transferindo energia para o gás. Tranquilo? E aí, o que diz a primeira lei da termodinâmica? Diz o seguinte: a variação da energia interna de um sistema é dada pela diferença entre o calor trocado com o meio exterior e o trabalho realizado no processo termodinâmico. Então, a variação dessa energia internamente ao gás depende da quantidade de calor trocado e do trabalho realizado. Gente, se a temperatura final for maior que a inicial, ou seja, se houver uma variação da temperatura positiva, há um aumento da energia interna, ou seja, nesse caso, as moléculas vão vibrar mais intensamente. A energia internamente aqui aumentou. Agora, se a temperatura final, após os processos, for menor do que a inicial, houve uma variação da temperatura negativa. Logo, a energia interna diminuiu. A variação da energia interna é menor que zero. Agora, se não houver variação de temperatura, se a variação da temperatura for igual a zero, não haverá variação da energia interna. Mais uma vez, corrija isso aqui para mim. A variação da energia interna, variação de U, é igual a zero. U não varia, energia interna não varia. Beleza? Vamos falar um pouquinho de novo aí, gente, sobre a quantidade de calor, energia envolvida na forma de calor. Gente, essa energia aqui, na forma de calor sensível, é o produto da massa, coeficiente de calor específico e variação da temperatura. Mais uma vez, se a variação da temperatura for positiva, aumenta o grau de agitação médio das moléculas. O gás recebe energia do meio na forma de calor. É esse caso aqui, a chama está cedendo energia na forma de calor para o gás. Se porventura a variação da energia interna for negativa, diminui o grau de agitação médio das moléculas, certo? Então, nesse caso, o gás estaria liberando energia na forma de calor para o meio externo.
Agora, outra forma envolvida aí, né, para a variação da energia interna é trabalho, ou seja, a transferência de energias, trocas energéticas sem influência de diferentes temperaturas. Se o trabalho, gente, vai depender da variação do volume. Trabalho é o valor da pressão vezes a variação de volume. Pressão vezes variação de volume. Então, o trabalho é proporcional à variação de volume sofrida aí pelo sistema, né? Então, se houver uma expansão do gás, se esse gás passar a ocupar um maior volume, a variação de volume for positiva, o trabalho é positivo. Significa o quê? O gás realiza trabalho sobre o meio. O gás está liberando, cedendo energia na forma de trabalho para o meio. Agora, se porventura esse gás sofrer uma compressão, ou seja, a variação de volume negativa, o volume final menor do que o volume inicial, o trabalho também será negativo. É o meio que estará cedendo energia para o gás. O gás recebe energia, certo? Devido ao trabalho realizado do meio sobre o gás. Beleza. Pois bem, galera, analisadas as formas de energia aí que envolvem esses processos, vamos agora falar das transformações aí. A primeira transformação é uma transformação isotérmica. Iso igual térmica, temperatura. Então, a temperatura se mantém constante. Variação da temperatura igual a zero. Aí nós falamos o seguinte, ó, numa transformação isotérmica, o calor trocado pelo gás com o meio exterior é igual ao trabalho realizado no processo. Gente, como a variação da temperatura é nula, a variação da energia interna também é zero. Não estou dizendo que não existe energia envolvida, não. Eu estou falando, por exemplo, que a quantidade de energia que é recebida na forma de calor é liberada para o meio na forma de trabalho. Ou a quantidade de energia que é recebida do meio sobre o gás na forma de trabalho vai ser liberada na forma de calor, certo? Então, a variação da energia interna é a quantidade de calor recebida menos o trabalho realizado. Só que como não há variação da temperatura, a variação da energia interna é zero. Isso vai ser igual a quantidade de calor menos o trabalho realizado. Então, a quantidade de calor envolvida é igual ao trabalho realizado. Observe esse êmbolo aqui, ó. Nós temos aqui uma certa quantidade de gás. Aí você percebe uma expansão, aumento do volume. Gente, se aumentou o volume, o trabalho é positivo. E se o trabalho é positivo, o gás vai estar liberando energia para o meio na forma de trabalho. Só que a sua energia interna não vai mudar. Se ele libera uma quantidade na forma de trabalho, ele recebe a mesma quantidade na forma de calor. Recebe calor. A quantidade de calor é positivo. E esse calor recebido integralmente é convertido em trabalho. Ou seja, o gás recebe energia na forma de calor e libera energia para o meio na forma de trabalho na mesma quantidade. Agora imagine o seguinte, eu tenho uma compressão, tenho aqui essa condição e agora eu tenho uma compressão. Nessa compressão tem uma diminuição do volume. Então, gente, o meio vai estar realizando trabalho sobre o gás. O meio vai estar cedendo energia para o gás. Só que essa energia não fica acumulada aqui internamente. Por quê? Porque a variação de energia interna é nula, é zero. Ou seja, nesse caso, o gás cede calor. Ele recebe energia na forma de trabalho do meio, meio realiza trabalho sobre o gás. Só que esse gás acaba cedendo essa energia integralmente recebida, né, na forma de calor. Certo, gente? Cuidado, não há variação de temperatura, mas há trocas de energia, né, de calor, mesmo não havendo variação da temperatura. Usando aí a equação geral dos gases, nós podemos falar isso aqui, né? A pressão multiplicada pelo volume 1 dividido pela temperatura 1 é igual a pressão no outro estado multiplicado pelo volume 2 dividido pela temperatura 2. Só que cuidado, não há variação de temperatura. Então a temperatura 1 é igual à temperatura 2. Logo, nós chegamos nessa condição. Num processo isotérmico, basta eu pegar a pressão inicial vezes volume inicial é igual ao produto da pressão final vezes o volume final. E aí nós temos essa curva que a gente chama de isoterma. Sobre essa curva aqui, a pressão é constante. Gente, repara aqui, ó, eu tenho o volume 1 e esse gás está sobre a pressão 1. Ao expandir, por exemplo, ao passar para um volume 2 maior, houve um aumento do volume. Mas como indica aqui, ao aumentar o volume, eu tenho uma pressão menor. Menor volume, maior pressão.
maior volume, menor pressão. Tranquilo, galera? Esse aí seria uma transformação isotérmica e suas características. Próxima transformação, transformação isovolumétrica, também chamada de isométrica ou isocórica. Numa transformação isovolumétrica, a variação da energia interna do gás é igual à quantidade de calor trocado com o meio. Gente, se a isovolumétrica não há variação de volume, a variação de volume é zero. Logo, o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás é zero. Por quê? Porque para haver trabalho, tem que haver variação de volume. Logo, eu posso escrever que a primeira lei da termodinâmica para uma transformação isovolumétrica seria variação da energia interna é igual à quantidade de calor envolvida. Certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui essa panela de pressão fechada. Repara, gente, que eu tenho um certo volume e tenho uma massa gasosa. Aí a volume constante, se o volume é constante, o trabalho é igual a zero. Repara que as moléculas aumentaram o seu grau de agitação. Por quê? Receberam calor da chama, essa energia ficou contida. Houve um aumento da energia interna. Ele recebe energia na forma de calor, mas não libera na forma de trabalho. Agora, se a energia internamente aumentou, certo? Recebe calor. Como a variação da temperatura é maior que zero, a variação da energia interna é maior que zero, a variação da temperatura é maior que zero. Aumenta o grau de agitação das moléculas, aumento da energia internamente ao gás. Quando ele cede calor, aconteceria o processo inverso. Não há energia trocada na forma de trabalho, o volume não variou. Mas se esse gás está cedendo calor, ele estava passando dessa condição para essa primeira. As moléculas vão vibrar menos intensamente, porque agora ele está perdendo energia na forma de trabalho. Como a variação da energia interna é negativa, a variação de temperatura também é negativa. Diminui a energia interna e você vai perceber que as moléculas passam a vibrar com menor grau de agitação. Mais uma vez, equação geral dos gases. E aí, agora, o volume que é constante. Então, o volume 1, o volume inicial, é igual ao volume final. Repara que a panela aqui, esse êmbolo, a tampa dela não se movimentou, mantendo o mesmo volume. Aí nós chegamos nessa condição, que a pressão no estado 1 dividido pela temperatura no estado 1 é igual a pressão em 2 dividido pela temperatura 2. Observe esse gráfico aqui. Repara, gente, que ao aumentar a temperatura, aqui de 1 para 2, ao aumentar a temperatura, essas moléculas chocam mais intensamente com a tampa. Ao aumentar a temperatura de T1 para T2, a pressão exercida pelo gás aqui nas paredes do recipiente aumentou. Então, maior temperatura para uma transformação isovolumétrica, significa maior pressão. Observe esse gráfico, é a mesma coisa, só que agora, gente, o volume é constante. Quando eu passei do estado A para o estado B, houve um aumento de pressão. Vai haver também um aumento de temperatura, está embutido aqui, só que o volume se manteve constante. Aqui eu tenho uma transformação, uma mudança de um estado que acarreta na mudança de mais uma característica, Mas o volume se manteve constante. Isso é característica de transformação isovolumétrica. Uma outra transformação abordada pelo PET, transformação adiabática, troca energética na forma de trabalho, somente. Por quê? Gente, não há troca de calor com o meio externo, pois o processo acontece muito rapidamente. Ou o gás está imerso aí no meio hermeticamente fechado, que não permite nem o gás liberar calor para o meio, ou o meio ceder calor para o gás. Logo, o processo é tão rápido que não há troca de energia na forma de calor. Então, no sistema adiabático, no processo adiabático, o calor envolvido aí é nulo. Logo, gente, a variação da energia interna é igual ao calor envolvido menos o trabalho realizado. Como o calor envolvido é zero, a variação da energia interna é igual a menos o trabalho. Presta atenção aqui, eu tenho inicialmente esse êmbolo e ele expande. Aqui acontece uma expansão. Gente, numa expansão adiabática, se é uma expansão, a variação de volume é positiva. Nós sabemos que o trabalho está associado à variação de volume. Logo, se a variação de volume é positiva, o trabalho é positivo. A variação da energia interna é menos da equação que multiplica o trabalho. A variação da energia interna seria menos multiplicado pelo trabalho positivo. Menos vezes mais, a variação da energia interna é menor que zero. Se a energia interna diminuiu, é porque a temperatura diminuiu. Como assim? Porque ao expandir, o gás libera energia para o meio. Ele não recebe na forma de calor,
mas ele perde para o meio na forma de trabalho. Gente, a energia está diminuindo. Ele está liberando energia para o meio e não está recebendo. Certo? Repara aí, ó, o gás cede energia para o meio. Energia sai do gás. Então esse gás aqui agora contém a menor quantidade de energia internamente. Agora, posso ter essa condição. Ó, eu tenho essa primeira condição, aí acontece uma compressão. E essa compressão é adiabática, porque não envolve troca de calor. Como a variação do volume é negativa, trabalho negativo. A variação da energia interna é menos o trabalho. Logo, a variação da energia interna seria menos vezes menos, né? O trabalho negativo. Menos vezes menos mais. Então, a variação da energia interna é maior que zero. A temperatura aumentou. Gás recebe energia do meio exterior. Galera, esse gás inicialmente, antes de ser comprimido, tinha uma quantidade de energia. O meio vai lá e entrega energia para o gás na forma de trabalho. Logo, aqui agora nesse sistema tem uma maior quantidade de energia contida internamente. Então a energia interna aumentou, fazendo que a temperatura dessas moléculas, que a temperatura do sistema aumentasse. Então, vamos para a primeira atividade. A primeira atividade diz o seguinte: um gás ideal é submetido a uma compressão extremamente rápida. Você tem uma compressão e essa compressão acontece muito rapidamente. De tal forma que a troca de calor com o meio externo é insignificante e pode ser desconsiderada. As afirmações seguintes se referem à situação relatada. Assinale a que for correta. Galera, compressão extremamente rápida e a troca de calor com o meio é nula. Logo, nós temos um processo adiabático. Troca energética sob a forma de trabalho apenas, não a troca de calor com o meio exterior. Porque o processo é muito rápido, não dá tempo de liberar calor. Processo extremamente rápido, o gás está no sistema hermeticamente fechado. A quantidade de calor envolvida é nula. A variação da energia interna é igual a menos o trabalho. Houve o quê? Uma compressão. O gás estava nessa condição inicialmente e ele foi comprimido. A variação do volume negativo. A variação do trabalho aí, negativo. Nesse caso, o meio realiza o trabalho sobre o gás. O meio cede energia para o gás. A variação da energia interna menos o trabalho. A variação da energia interna é igual a menos vezes o valor negativo do trabalho, menos vezes menos mais. Então a variação da energia interna é positiva. Esse gás agora ele recebeu energia e concentrou mais energia internamente. Se a variação da energia interna é positiva, a temperatura aumentou. A variação da temperatura é positiva. Logo, as moléculas vibram com mais intensidade. Nesse caso, o gás está recebendo energia do meio, está concentrando maior quantidade de energia. A energia interna do gás aumenta. Letra D. Certo? Gente, uma análise bem criteriosa para vocês aí, tá? Vocês parem com calma, analisem situação por situação, que vocês vão entender sim. A número 2 fala o seguinte: a primeira lei da termodinâmica pode ser entendida como uma afirmação do princípio da conservação da energia. Sua expressão analítica é dada por a variação da energia interna é a quantidade de calor menos o trabalho, onde variação da energia interna, ΔU corresponde à variação da energia interna do sistema, Q, a quantidade de calor trocado, e T, o trabalho realizado. Baseando-se nessa afirmação, um sistema pode receber trabalho sem fornecer ou receber uma quantidade de calor e sua energia interna aumentar? Primeiro, galera, será que você pode realizar trabalho sem receber energia? Sim. Quando você está se movimentando, você não está alimentando. Você está cedendo energia para o meio. Depois você vai lá e se alimenta, aumenta a sua energia interna e continua realizando o trabalho. Mas você consegue liberar energia sem necessariamente estar sempre recebendo. Mas vamos para a pergunta. Um sistema pode receber trabalho sem fornecer ou receber quantidade de calor e sua energia interna aumentar? Explique. Tá, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, esse gás, nessa situação, ele sofre uma compressão. E eu vou falar que essa compressão aqui é adiabática. Você não quer calor envolvido. Nesse caso, a variação do volume é negativo. O trabalho é negativo. A variação da energia interna é igual a menos o trabalho, condição de processo adiabático. A variação da energia interna é igual a menos vezes menos o trabalho. Menos vezes menos. A variação da energia interna é positiva.
energia interna está associada à temperatura. Se a energia interna aumentou, é porque a temperatura aumentou. Temperatura aumenta, gás recebe energia do meio na forma de trabalho. Esse gás vai receber energia na forma de trabalho e não vai liberá-la. Essa energia será absorvida pelas moléculas, aumentando o grau de agitação das partículas. Isso demonstra que houve aumento de temperatura. Resposta para vocês aqui embaixo. Ó. Sim. Caso de uma compressão adiabática. Processo acontece rapidamente, de forma que não há tempo para trocar calor com o meio. Contudo, ocorre uma redução no volume ocupado pelo gás. Assim, o gás recebe energia do meio externo na forma de trabalho e não libera ou recebe calor. Nessa forma, haverá aumento da temperatura interna, que demonstra o aumento da energia interna do gás. Beleza, galera? Exercício 2 resolvidos. Resolvido! Vamos para o exercício 3. Suponha que um gás a volume constante liberasse 480 calorias de calor para a vizinhança. Primeiro, ele quer saber o seguinte, a volume constante. Eu tenho essa panela aqui, esse recipiente, e tem um gás aqui se movimentando, várias moléculas aqui se movimentando. E aí, galera, existe uma variação aqui, ó, da energia, mas o volume está constante. Qual o trabalho realizado pelo gás? Gente, o trabalho é o produto da pressão multiplicado pela variação de volume. O volume é constante. Repara que o êmbolo aqui, a tampa, não vai se mover. O volume ocupado pelo gás será o mesmo. Transformação a volume constante. A variação de volume é negativa. Como o trabalho depende da variação do volume do gás, temos que o trabalho realizado é nulo, ou seja, o trabalho é zero. Tranquilo. Na letra B, qual foi em calorias a variação da energia interna do gás? Repara que as moléculas aqui estão vibrando mais intensamente, depois elas vibram menos intensamente. Isso tem um porquê. A quantidade de calor envolvido, menos 480 calorias. Por quê? Porque ele libera calor. Se ele libera energia na forma de calor, a quantidade de calor é negativa. E o trabalho envolvido é zero, porque esse processo acontece a volume constante, isovolumétrico. A variação da energia interna é igual à quantidade de calor envolvida, menos 480, menos zero. A variação da energia interna seria menos 480 calorias. O que está acontecendo? A energia interna não é menor do que zero, logo, foi liberado para o meio energia na forma de calor. Esse gás aqui, ó, ao passar pelo processo, diminuiu sua quantidade de energia interna. Então, agora a energia interna é menor do que antes. A variação da energia interna é negativa. E a temperatura também vai diminuir. Aí ele pergunta, né? A temperatura do gás aumentou, diminuiu ou não variou? Justifique. Gente, T2 menor que T1. Ou seja, variação da temperatura menor que zero. Variação da energia interna menor que zero. Vamos lá. Nesse caso, o gás libera energia na forma de calor. Libera. E não recebe energia na forma de trabalho. Logo, a energia interna diminui. Se ele liberou a quantidade de energia na forma de calor, mas não recebeu nada de energia, a quantidade de energia final é menor do que a inicial. Diminui o grau de agitação molecular, o que causa uma diminuição da temperatura interna. Diminui o grau de agitação molecular. Certo, galera? Então, a temperatura do gás de todo o sistema aqui irá diminuir. Beleza? Nesse processo mencionado aqui. E a atividade número 4, ela me pergunta o seguinte. Um botijão contém gás sob alta pressão. Ao abrir a válvula desse botijão, o gás escapa rapidamente. Esse gás ocupa um maior volume, o meio ambiente aí. E esse processo é rápido. Para a atmosfera, o gás escapa rapidamente para a atmosfera. Considerando a situação descrita, explique por que, nessa situação, o processo pode ser considerado adiabático. Por quê, galera? Ó, processo rápido, não há tempo de troca de calor com o meio. Letra B. O trabalho realizado pelo gás foi positivo, negativo ou nulo? Justifique. Galera, eu tenho essa situação. Aí agora existe uma expansão. Esse gás que estava contido no botijão, ele passa para o meio ambiente. Ele ocupa um maior volume. Aconteceu uma expansão. Então, a variação de volume é positiva. Se a variação de volume é positiva, o trabalho é positivo.
Temos uma expansão, o gás ocupa maior volume, logo variação de volume maior que zero. Como o trabalho realizado pelo gás depende da variação do volume, sendo a variação de volume maior que zero, temos que o trabalho também é positivo, é maior que zero. O gás realiza trabalho sobre o meio. O gás realiza trabalho sobre o meio, ou seja, o gás libera energia para o meio externo, na forma de trabalho, certo? Trabalho é igual pressão vezes variação de volume. Com expansão, a variação de volume é maior que zero, o trabalho é maior que zero. Então, nesse caso, observe que o gás estará liberando, perdendo energia para o meio na forma de trabalho. Durante o processo, a temperatura do gás que permanece dentro do botijão aumenta, diminui ou permanece constante? Gente, falou em temperatura, falou em energia interna. Ele está perguntando assim, ó, a energia interna aumenta ou diminui? A variação dela é positiva ou negativa? Vamos lá. Aconteceu uma expansão adiabática, não foi? Processo muito rápido e ocorreu uma expansão. A variação do volume é maior que zero. Logo, o trabalho é positivo. A variação da energia interna é igual a menos o trabalho. Primeira lei da termodinâmica. Logo, a variação da energia interna é menos vezes mais. O trabalho é positivo. Então, aqui, ó, multipliquei por positivo do trabalho. Menos vezes mais, menos. Temperatura diminui. Se a variação da energia interna é menor que zero, a temperatura diminuiu. Gente, esse gás tinha quantidade de energia. Você observava isso pelo grau de agitação das moléculas. Aí ele vai e libera parte dessa energia e não recebe de lugar nenhum. Logo, a variação da energia é negativa. A energia no final aqui internamente é menor do que a inicial. Gás cede energia para o meio na forma de trabalho. Logo, temperatura final menor que a temperatura inicial. Beleza? Ok, galera, chegamos ao final de mais uma semana do nosso plano de estudo tutorado. Mais uma vez, eu não erro mais. Procure o nosso projeto Enem aí. Todos os dias temos aulas aí para vocês de qualidade, gratuitamente, abordando os principais tópicos cobrados no Exame Nacional do Ensino Médio. Galera, Escola Online de vocês é sinônimo de sucesso. Vem com a gente. Até a próxima, galera. Espero vocês.